Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Hoje eu quero abordar alguns fatos geológicos que têm acontecido no planeta e vocês devem estar acompanhando os noticiários, mas eu quero falar de 3 fatos que aconteceram no espaço de uma semana, menos de uma semana. O primeiro foi no dia 22 de abril, o segundo dia 24 e o terceiro dia 25 de abril. No dia 22 de abril, uma quarta-feira, o vulcão Calbuco, no Chile, entrou em erupção, derramou cinzas por muitos quilômetros, inclusive as cinzas chegaram aqui em Porto Alegre, e esse vulcão estava adormecido há mais de 40 anos, e entrou em erupção, pessoas foram retiradas daquela localidade. Só um detalhe é que ali no Chile existem cerca de 95 vulcões que estão em atividade. Então ele não pode ser o único, vem mais por aí. O segundo fato que aconteceu, esse eu não vi na mídia, só em alguns poucos canais internacionais, é que no dia 24 de abril, lá na região do Japão, em Hokkaido, de uma hora para a noite, eu vou ler aqui a notícia, fica melhor para você entender. O súbito aumento maciço de terra em apenas um dia ocorreu ao longo da costa de Honshu, costa leste de Hokkaido, no Japão, totalizando mais de 1 quilômetro de costa. A maior atividade sísmica global está ocorrendo e existe um sério movimento da crosta terrestre em curso na região ao redor do norte do Japão. Não só no Japão, como o planeta inteiro está sendo movido. A nova Terra começou a subir a partir do mar na manhã do dia 24 de abril, com apenas uma elevação de 1 metro. De uma hora para outra, o do mar começou a subir uma terra, e subiu 1 metro. Em seguida, começou a aumentar rapidamente, e o evento, ainda no dia 25, estava acontecendo, e a massa de terra chegou a subir mais de 15 metros de altura, vocês estão vendo aí as fotos, e perto de 10 metros de largura. E um dos pesquisadores, Yushiro Tanioka, professor de Hokkaido, ele é pesquisador de terremotos e vulcões no centro de observação, ele olhando para as fotos disse que não sabe qual a causa, mas que claramente não é um deslizamento de terra, e sim uma movimentação da crosta terrestre. Então veja que a crosta terrestre está se movimentando. E o mais grave aconteceu, o evento geológico aconteceu no sábado, nós estamos vendo aí os noticiários, um terremoto de 7,9 graus na escala Richter atingiu Katmandu, capital do Nepal, e mais de 5 mil pessoas até o presente momento já foram tidas como mortas, deixou milhares desabrigados. A própria ONU diz que as crianças lá estão sofrendo perigo, pede ajuda. Então é um caos total ali no Paquistão. E esse terremoto, uma das matérias diz que pode estar ligado a um tremor ocorrido em 1934, no mesmo local, que matou 8,5 mil pessoas na mesma região. Então essa falha, os cientistas acreditam que esta pressão foi sendo transferida ao longo de uma falha geológica e liberada 81 anos depois, no último sábado. Então veja que foram 3 fatos geológicos em apenas uma semana. Em apenas uma semana houve esses 3 fatos geológicos lá no Japão, com a terra subiu 15 metros de altura de uma hora para outra, o vulcão Calbuco no Chile, que entrou em erupção, e o terremoto no Nepal. Diferença de poucos dias, foi 22, 24 e 25. Mas, escute isso aqui. Esse terremoto que houve aí no Nepal não foi um dos maiores ainda. Eu vou citar aqui os 5 maiores terremotos que já aconteceram no planeta. Em 22 de maio de 1960... lá no Chile, houve um terremoto com 9,5 graus. Na época, mais de 1.600 pessoas morreram. Isso foi em 1960.
Em 1964, em 28 de março, foi a vez do Alasca, 9,2 no Alasca. Esse terremoto atingiu a região do Alasca, 9,2 em 1964. Um outro terremoto, o terceiro, foi em 26 de dezembro de 2004, aquele de Sumatra, em Indonésia, 9,1, e o que chegou a exatamente a gerar aquele tsunami. E 26 de dezembro houve mais de 230 mil mortos, não por causa do terremoto, mas por causa do tsunami. O quarto mais violento foi em Honshu, no Japão, em 2011, 9,0. E o outro foi em Kamchatka, na Rússia, em 1952, 4 de novembro, 9,0. Então veja que esses violentos todos foram na casa de 9, só lembrando que o terremoto da Califórnia está sendo esperado ainda. Os cientistas estão cautelosos e temerosos porque ele vai acontecer, e com certeza vai ser nessa faixa de 9 também. Mas vamos para a Bíblia. Por que será que a Terra está se movendo, está chacoalhando tanto? Em Isaías capítulo 13, verso 13, está dito o seguinte: pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Então veja que tudo que nós estamos vendo vai acontecer algo pior ainda, porque diz que a terra se moverá do seu lugar. Quer dizer, ela vai sair totalmente do seu eixo. Ainda em Isaías, só que agora no capítulo 24, verso 20, Isaías 24, verso 20, está dito: de todo vacilará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite. Então o que nós estamos vendo é um prenúncio do que vai acontecer ainda neste planeta. Aliás, durante a tribulação vai haver um terremoto que não vai ficar uma montanha em pé. O Everest, que sofreu agora esse terremoto, tem 8.848 metros, ele vai virar uma planície. Então isso é só para você imaginar a pedreira que vem pela frente durante a tribulação. Mas nós já estamos vendo, sentindo o princípio das dores, nós estamos sentindo agora. Então cabe a cada um de nós estarmos em constante oração, clamando a misericórdia de Deus, porque muita coisa ainda vai acontecer. Como eu tenho falado aqui no programa, este ano de 2015 vai ser um ano de muitas notícias que vão abalar a humanidade. Mas se nós estamos centrados em Jesus, não precisamos temer, porque sabemos que Ele é o nosso guarda, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa bandeira. Precisamos somente ser fiéis a Ele, andarmos no caminho do Senhor. Por isso, nesses últimos dias, não vacile na sua fé, não vacile na sua retidão, seja uma pessoa reta aos olhos do Senhor, não vacile, porque o inimigo ele está nas últimas horas, porque depois dos 7 anos de tribulação, ele vai ser acorrentado por 1000 anos, e ele sabe que isso está próximo, por isso que ele está tentando devastar tudo, mortes e mais mortes, como nós estamos vendo. Por isso, fique nos caminhos do Senhor, fique ligado, que Deus te abençoe poderosamente, e acompanhe sempre as notícias no programa Jesus Está Voltando. Deus te abençoe poderosamente.